Oi, pessoal! Oi, pessoal! Então, hoje eu vou falar sobre um pouco... Nós fizemos a enquete no Instagram e vamos trazer um pouco de frente com o Johnny e Camila, trazendo um pouco das perguntas, dúvidas constantemente nós recebemos. Então, vamos lá. A primeira é verdade que um casal pode ser padrinho só se for casado? Depende. Por quê? Se a pessoa, por exemplo, o casal, tipo, eu e a Camila, nós somos casados, mas não moramos junto, né? Somos amaziguados. A gente pode ser padrinho. Por quê? Porque a gente não mora junto. Se uma pessoa que tem união estável, né, que é comum nesse século, né, que mora junto, né, que dorme junto com a pessoa, aí já não pode. Porque é uma proibição, ela não pode de jeito nenhum, né? Tanto no batismo, quanto também no casamento, né? Os padrinhos aqui, porque a pessoa não deixou claro, né? Então, como a gente já está respondendo, então vamos responder para os dois. Então, pessoas amaziguadas não podem. E também, outra pergunta também frequente, né? Além disso, é que a questão não é só também o padrinho casado, né? Tipo, só um, por exemplo, eu posso ser padrinho só de uma pessoa, se eu for casado com a Camila. Ela também não é obrigada a ser padrinho ou madrinha daquela pessoa, tem que deixar claro isso. Pode ser uma pessoa do casal e outra de outro lugar. Então, assim, não tem que ser o casal para ser padrinhos. Aí tem uma pergunta que o povo faz muito constante pra gente. Quando os padrinhos não são presentes na vida do afilhado, qual a decisão que deve ter? Então, pro padrinho, ele tem que ser presente, então você tem que pensar se eu vou escolher aquela pessoa, por que eu vou escolher. Eu não posso escolher assim, nossa, é minha amiga, minha melhor amiga, é meu melhor amigo, ele vai ser padrinho dos meus filhos, tudo. Mas aquela pessoa vai dar exemplos pros seus filhos, vai estar presente ali, convivendo, porque padrinho tem uma missão, né? De ser como se fosse segundo os pais. Porque o dia que os pais faltarem, o padrinho está ali para amparar a criança. Sim, o padrinho é o pai, né? O segundo pai, a segunda mãe, a madrinha. E deve sim ter batismo, ter a Eucaristia, ter os sacramentos todos. Se não for casado, que tem uma vida leiga, espiritual, né? Você deve buscar pessoas sim, não pessoas que também tem muita gente que faz isso. Pessoas ricas, né, para poder dar presente pro seu filho, não é isso. É pessoas que sejam na fé, uma pessoa que vai incentivar ela na fé, que vai mostrar o que é certo, o que é errado. Que vai trazer os ensinamentos de Deus para a vida dessa criança. Então, muitas pessoas escolhem hoje em dia por causa de status. E a questão é que status não vai levar para frente. Você tem que buscar pessoas que vai dar exemplos, que vai dar vivência, que vai corrigir na hora certa o seu filho também. Porque nós precisamos de mais crianças voltadas para a igreja, que vai ser futuros adultos, né? Que vai defender a sua fé ali. Aí outra pergunta como ter mais intimidade com a Santíssima Trindade e santos? Não consigo, me esforço, preciso de ajuda. Bom, primeiramente, se você não está tendo essa intimidade, você primeiramente, né, como fala em Tiago, né, peça tudo para Deus. Porque só quando você pede para Deus, assim, se você reconhece que você é errado, que você está tentando buscar, que você é um pecador, e quando você pede para Deus, Deus te concede. Mas quando você pede com vontade, pede com coração, né? Não é só da boca, mas é algo que passa aqui, ó, no coração. Então, isso primeiramente, você deve fazer, pedir fé, pedir que Deus te possibilite isso. Segundo, muito importante, Trindade Santíssima, né, santos, principalmente os santos, você meditar a sua vida, né, você ter mais intimidade, porque ali você vai tentar buscar Deus, né, buscar os ensinamentos, né, o que esse santo se converteu, por quê? E o que fez isso mudar a vida dele? E você trazer para a sua vida isso, né? E uma dica que a gente pode dar para você se empenhar mais, ter esforço todos os dias de continuar, é igual nós fazemos. Nós pegamos toda semana, abrimos a Bíblia e vamos ler, por exemplo, Tito. Tito é 3 capítulos.
você lê cada dia um capítulo, medita e coloca em prática na sua vida. Então, por exemplo, você acorda de manhã, não vou ler Tito, aí você vai ler, vai riscar lá na sua Bíblia, pode riscar a sua Bíblia, anotar e falar, nossa, vou colocar isso aqui na minha vida. E aí você vai meditar isso, vai rezando o terço, vai conhecendo histórias de santos, vai tendo querendo buscar ser na imitação de Cristo, para você ir tendo um crescimento. Mas isso aí você vai fazendo aos poucos, até você ir se acostumando e aquilo fazer parte da sua vida. Além também do Santo Terço, né? Você pode colocar isso no ministério. Cada ministério você pode colocar essa intenção, né? De buscar mais fé, de buscar ter mais paciência, mais disso, né? E também buscar uma vida mais santa, né? Buscar pecar, quando você peca, confessar, né? Fazer um bom exame de consciência, né? Para ver algo que você estava escondido e você não estava vendo, né? Sim, e aí a outra pergunta é, quando acontece divórcio, eu posso continuar com o lugar? Depende. Desde que? Depende, tudo depende, né? Mas vamos lá. Primeiramente, você deve estar, quando você separa, você tem um divórcio, primeiramente você deve se confessar. Porque, querendo ou não, uma vida entre dois traz coisas boas e coisas ruins. Sempre acontece, porque somos duas pessoas, dois ensinamentos, duas vivências diferentes. Quando se chocam, acontece algum atrito. Então, você deve se confessar para abrir o coração para essa nova vida sua, né? Abrir tudo, né? Porque quando tem o divórcio, quando está acontecendo o processo de divórcio, É muito doloroso, né? é doloroso, mas você deve primeiramente ir ao um padre para te ajudar. Talvez o padre consiga resolver aquilo Antes antes que aconteça o divórcio. Mas se já aconteceu, vamos continuar com isso. Se aconteceu, você deve se confessar, deve buscar o sacramento, deve viver igual uma pessoa antes de casar. Buscar ser um leigo, né? Buscar entender mais de Deus, buscar receber a Eucaristia. Então, buscar uma vida mais santa. E para você receber a Eucaristia, você tem que estar em estado de graça. Então, se você está em estado de graça, está buscando tudo, você pode. E fazendo os caminhos certos. Mas pecou, confessionário, buscar tirar aquele peso e caminhar novamente com Deus, né? Então, é assim. Vocês vão ao Santíssimo, tem um dia específico? Então, nós temos nosso dia específico, geralmente nós vamos ao Santíssimo aos domingos, após a missa. Aí nós rezamos, nós conversamos, planejamos nosso dia também. Uma coisa que nós fazemos sempre acordou, nós rezamos. Ele reza na casa dele, eu rezo na minha casa, a gente reza o terço das 3, nós lemos a Bíblia juntos. Nós meditamos, vemos algum vídeo que possa fazer um crescimento a mais na nossa vida. Então, isso é muito importante pro casal, né? Sim. Isso também depende de cada casal, né? Tem gente que vai ter folga segunda-feira, tem gente que vai ter folga terça-feira, então isso depende do dia que vocês vão estar. Então, não tem um dia certo de você marcar de ir com o seu esposo, com a sua namorado. Então, não depende. Depende muito da sua semana, do seu dia. Tem vezes que nós vamos durante a semana na sexta, a gente depende de como que tá andando aquela semana. E a nossa necessidade também. A outra pergunta. Por que alguns padres não gostam de entregar a Santa Eucaristia a quem se ajoelha para receber? Primeiramente, quando você se ajoelha, você está sendo errado. Por quê? Não é porque você está ajoelhando que você está sendo um pecador, não é isso. É porque te ensinaram de alguma forma errada. Antigamente tinha muito esse costume, né, de abaixar, ajoelhar. Então as pessoas viram e faziam assim, nossa, vou abaixar, vou ajoelhar. Mas isso é como se fosse um pleonasmo, né? Quando é um pleonasmo, como no português. Por quê? Quando o padre faz a transubstanciação, ali todos nós se ajoelhamos. Então ali nós já mostramos a nossa gratidão, a nossa insignificância perto de Deus, porque somos como pó perto de Deus, somos nada, do pó voltaremos. Então, quando você se ajoelha, você está trazendo um vício ali, né? Para que novamente, se você já fez isso? Então, muitos padres, mesmo querendo ou não, ele nega a receber a Eucaristia. Por quê? Porque está tentando te forçar a corrigir.
Tem principalmente padres do interior que ele faz muito isso, porque ele acha desrespeitoso, né? Mas tem padres também que dão e não explica o porquê, mas é errado sim você se ajoelhar para receber. E também, se você receber nas mãos, você tem que receber sempre na boca, mesmo recebendo só o corpo. Por quê? Para não ter o desperdício, né? Porque nós vemos muitas pessoas recebendo na mão, aí cai pedacinhos de Jesus no chão. Vai desperdiçar? Jesus Eucarístico? Não vai. Então, nós recebemos diretamente da boca do sacerdote, que está sendo Jesus ali, entregando ele na nossa boca, é mais puro. A gente fica entrando, a gente não tem desperdício, a gente não polui, né? Então, e outra coisa, quando você recebe só o corpo, mesmo que é só o corpo, mas dentro do corpo tem o vinho. Então é o corpo e sangue de qualquer jeito, mesmo não tendo colocado no vinho, né, recebido o sangue. Mas é um pedaço de Deus. Então qualquer partícula que você deixa cair, você está deixando cair Deus. Então, certo quando você vai receber Jesus, coloca a mão aqui, coloca no peito assim e vai. Mesmo se o cara quiser te dar na mão, você abre a boca, que ele vai te dar na boca. Sim. Para casar na igreja e a outra pessoa não ser batizada na igreja católica, pode casar? Então vamos aqui. A pessoa quer casar, mas ela não é batizada. Ela não tem o sacramento do batismo. Ela pode casar na igreja católica? Depende. Depende, não é mesmo? Porque assim, depende do pároco, né? Pároco. Por quê? Geralmente, quando vai casar muito às pressas, muito rápido, né? Um tempo assim de 1 mês, 2 meses assim, muito curto, né? Muito tempo, muito pouco tempo. E a pessoa não tem nada, não tem batismo, não tem eucaristia, não tem crisma, não tem nada. Geralmente, o pároco libera. Mas ele faz um termo. Um termo. Tipo, um acordo. Vou casar vocês. Desde que após o casamento vocês se matriculem e faça o sacramento, buscando o sacramento do batismo, primeiro eucaristia, crisma. Então, é um acordo que você vai fazer com um pároco, né? E tem pároco que não aceita, porque já é mais tradicional. Fala assim que tem muitos casos que as pessoas fazem um acordo, mas nunca mais voltam. Então, Qual a finalidade? Qual é o legitimante do casamento? Seu casamento está sendo inválido. Porque você não podia desde que você fazia algo. Então, seu casamento, para os olhos de Deus, está errado. Tá errado. Você estaria casado só no civil, porque na igreja, mesmo teve aquele casamento lindo, tudo, ele não tá de acordo, porque tá faltando o sacramento, né? E todas as vezes que vocês dormissem junto, estava errado. Que é um pecado. Então, a gente tem que entrar em consenso com isso, né? E outra pergunta. Beijo no namoro pode? Pode sim. Gente, não é namoro casto? Qual que é o nome daquilo? Não. Namoro de mãos, que os evangelhos falam. Né, corte, sim. É corte. É uma coisa, a gente tem namoro santo, você pode beijar, desde que você não passe dos limites. Se você sabe que, por exemplo, um beijo de língua vai te esquentar, vai te deixar fogosa, um monte de coisa, então você corta. Não, vamos dar um beijo mais tranquilo. Então, é saber o seu limite e não passar do limite. Sabendo do que você tem um propósito e desse propósito você vai seguir. Então, se o beijo for muito longo e isso te leve a pecar, então retire isso do seu meio. Então, beijar você pode, desde que seja tudo com moderação, seja tudo com senso, né? Sim. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo, né? Primeiro vídeo nosso, né? Trazendo isso. Lembrando que no YouTube a gente sai vídeo toda quarta e sábados, né? Sim. Se inscreva lá chama-se Juni Camila também, né? Procura nossos vídeos, né? Pode mandar mais perguntas pra gente, que a gente vai fazer. Comenta aqui embaixo, né? O que vocês acharam, tem pergunta, tem dúvidas pra gente trazer pra vocês. Vamos tentar trazer toda semana pra vocês um vídeo com perguntas e respostas desse jeito. Então, fique com Deus.